lá, nono ano, chegamos aí, né, às ditaduras ali na América Latina, especificamente, como os historiadores chamam ali, no Cone do Sul, porque nós estamos estudando alguns países, né, da América Latina que passaram por regimes ditatoriais, mas existem outros países que se encontram dentro da América Latina, mas que não fazem parte da América do Sul, estão ali entre a América Central, mas são considerados latinos, tá? Na aula de hoje nós vamos entrar na ditadura boliviana, né? Na ditadura ali na Bolívia, né? Por que que eu disse para vocês nas aulas passadas, né, que eu iria fazer um vídeo separado sobre a ditadura na Bolívia? Porque a ditadura na Bolívia, ela tem um marco histórico muito forte por causa da morte, né, do líder revolucionário Ernesto Che Guevara, né? E aí nós vamos falar um pouco também sobre a alternância de poder que vai acontecer após a morte. Ele não se torna líder, né, na Bolívia, porque ele era oposição, ele pertencia ao Exército Nacional da Salvação, né, e ele estava ali tentando combater, né, o regime militar na Bolívia, mas a cabeça dele literalmente estava ali a prêmio, estavam oferecendo até recompensa para quem encontrasse ele vivo ou morto, e ele vai ser assassinado. Mas nós vamos falar isso mais para frente, como é que acontece isso, por que que acontece isso e por que que esse processo de ditaduras, né, ali regimes, né, ditatoriais dentro das Américas, né, com exceção da América do Norte, que se vocês prestarem atenção, os Estados Unidos está inserido dentro da América do Norte, mas ele não tem um processo de regime militar. Vocês já pararam para pensar por quê? Porque dentro desse processo, os Estados Unidos, ele é o bloco capitalista, a gente tem um contexto histórico externo, que é a Guerra Fria, e os Estados Unidos é o bloco capitalista que está ali financiando essas ditaduras, né? Aí alguns historiadores mais atuais falam, mas os Estados Unidos estava certo, tinha que combater o comunismo e tal. Do ponto de vista dos americanos, dos norte-americanos, que era a potência capitalista, errado eles não estavam não, porque eles não queriam uma outra potência que tinha um pensamento, uma ideologia e uma forma até economicamente diferente de pensar do que os capitalistas. Então ele vai tentar frear o comunismo de tudo quanto é jeito. E aí nós vamos ver nesse processo aí da ditadura na Bolívia, né, alguns países latinos, inclusive o Brasil, que vão se aliar para combater o socialismo na Bolívia, ou seja, para ir contra o Che, né, que estava ali na frente da guerrilha do treinamento, né, treinando ali os seus soldados para fazer frente ali aos militares, né. Ao contrário do que muitos dizem, eles tinham uma organização, uma guerrilha muito bem organizada. Eles vão para uma região que tem muitas montanhas, então eles ficam, de certa forma, protegidos, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E só que esse lugar é descoberto, né, pelos militares, e aí o Che vai ser morto, né? Vai ser assassinado, e nós vamos ver algumas imagens sobre essa questão aí também. Uma outra questão que vocês não podem esquecer é a Operação Condor. Nós vamos falar dessa operação separadamente. Tem uma questão só no livro sobre a Operação Condor, tá? Vocês vão respondendo, tá no livro, mas é para responder no caderno. Prestem atenção na explicação, porque ela é muito simples de entender. Não tem nada assim de diferente dentro dela. A Operação Condor aqui no Brasil vai ser apelidada de Operação Carcará, tá bom? Mas é a mesma coisa, tá bom? Então segue aí, toca para as imagens agora. Vamos tocar para as imagens que eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam entender ali geograficamente onde é que estava a Bolívia. E vamos que a ditadura ainda não acabou na América Latina.
Então, vamos pegar aqui um mapinha, né, estilizado, tudo bem. Isso aqui é uma pintura, se eu não me engano, né? Para a gente poder olhar aqui geograficamente onde é que está a Bolívia. A Bolívia, ela está aqui, bem mais destacada, né? E aí, é nesse pedaço aqui que vai ocorrer o regime militar, né, na Bolívia. Nós estamos estudando. Como eu falei aqui no começo do vídeo, nós vamos abordar a questão da morte do Che e da guerrilha, né? Onde foi essa guerrilha que foi montada, né? Por alguns rebeldes, eles eram chamados de rebeldes porque não simpatizavam com o regime militar, não concordavam com o regime militar. E aí nós vamos ver como que a figura do Che vai ser uma figura, principalmente lá na Bolívia, como ele é venerado, né? Pelos mais pobres, pelos mais humildes, pelos mais simples, né? Porque ele defendia, segundo a história, as causas, né, ali a causa socialista, que, se você for olhar o discurso socialista, ele pesa um pouco mais para o lado, dentro do que a gente está estudando e dentro do que o livro de vocês está mostrando, deixar isso aqui bem claro. Pesa para o lado ali da empatia, do mundo mais igualitário, de tudo bem dividido, né? O que no papel realmente é muito bonito, mas na prática, infelizmente, quando a gente vê alguns regimes, né, baseados no socialismo, a gente vê que na prática não dá tão certo assim, porque cada país ele tem a sua política. Mas eu não estou aqui para falar disso, eu só queria mostrar aqui geograficamente para vocês. Então, aqui está a América, né? Parte dela, que aqui para cima tem a América Central, nós estamos aqui na América do Sul, e aqui nós temos a região que estamos estudando, o país, né? A Bolívia e a ditadura lá. Agora eu vou mostrar para vocês, a seguir, umas imagens, elas estão um pouquinho embaçadas, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, que foi onde o Che foi preso, se eu não me engano, onde ele foi assassinado e o corpo dele foi colocado nesse lugar, né, para ser mostrado, fotografado, virou um circo mesmo, né, de tão procurado, tanto que os militares queriam colocar a mão nele, tanto fizeram que conseguiram. Mas vamos lá, né, vou mostrar para vocês algumas imagens do vilarejo, né, do que é chamado de Chaco boliviano, para onde ele foi levado ali próximo ao Chaco boliviano. Então, aqui nós temos algumas cenas, né, bem curtinhas, da guerrilha ali da Revolução Cubana, né, onde ele sai vitorioso e se torna o primeiro-ministro, se não me engano, do Fidel Castro, né. Só que ele estava já cansado de ser tipo uma propaganda, né, para a América, né, para a América Latina. Então ele queria fazer mais, queria lutar mais, isso segundo alguns historiadores, segundo muitas pesquisas, né. E aí tem uma imagem aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma pedra, né, essa parte aqui, né. Então, eu não consegui imagens melhores, tá, gente? Foi o que eu consegui, então a gente tem uma noção. A gente pode pesquisar imagens de fotografias, né? E aí, parece que aqui nessa pedra é onde marca onde ele estava prestes a ser capturado. Aqui para dentro, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui é o vilarejo, tá? Próximo ao Chaco boliviano. Ok, passamos o portãozinho aqui, ó. Eita, voltou. Esse monumento, ele está construído ali, né? Ele foi construído em La Higuera, né? La Higuera, não sei. Onde ele foi morto, né? E fica na Bolívia.
No livro de vocês a foto é de 2014. Eu não sei, não consegui pegar o ano dessa filmagem, né? Aqui, ó. Esse monumento, vamos voltar aqui um pouquinho. Esse monumento, ele foi destruído várias vezes pelos militares, mas as próprias pessoas do vilarejo foram reconstruindo, né, o monumento para que não deixasse perder a memória dele, a memória do Che, né? Então tem vários ângulos aí do monumento. Né? Uma outra coisa muito importante, isso aqui é uma escola e aqui é uma lavanderia. Nessa lavanderia aqui, aonde vai mostrar esse tanque, isso é um tanque, né? São acho que 2 bacias de tanque. Ela foi aonde o corpo dele foi colocado. Levaram o corpo dele, mataram, levaram o corpo dele para ir. Né? Ele foi colocado ali, fotografado e a imprensa veio cá em cima. Né? Igual o abutre mesmo. E aí nós vemos aí algumas imagens dele ainda, né? Em vida, falando ao povo. E essa última imagem aqui, apesar de estar embaçada, essa daqui, ó. Vou voltar. Vou passar aqui o tanque, vou dar uma pausa nela. Cadê ele conversando ali? Essa daqui. Essa imagem se eternizou depois como uma fotografia, por quê? Porque ele está com os olhos abertos e fixados em algum ponto, olhando para algum lugar. E ele morre com os olhos abertos, né? Essa é a última, acho que, fotografia dele. E aí a frase que está escrita aqui é: não conseguiram fechar teus olhos, por isso és eterno, né? Tá escrito em espanhol. Então, isso aqui foi um breve resumo, bem resumidinho mesmo. Se vocês quiserem saber mais acerca da vida dele, pesquisem, leiam, né? Leiam literaturas que falem bem e leiam literaturas também que criticam, né? Fazem críticas a ele, né? A forma dele de guerrilha, porque nem todo mundo precisa concordar, tá bom? História é isso aí, tá? Agora nós vamos dar prosseguimento à nossa aula. No próximo vídeo, vamos falar sobre o que acontece após a morte do Che, tá bom? E eu vou dar mais algumas informações que está no livro de vocês sobre esse acontecimento histórico aí que entrou para a história, né? A luta dele, né, em prol do socialismo e, né, a morte dele e o que se tornou esse mito aí, essa lenda que muitos dizem que é Ernesto Che Guevara. Então, vamos para o próximo vídeo.